Pessoal, vamos falar sobre o meio ambiente, semana 13, dia 6. Questão: pessoas físicas ou jurídicas que degradarem o meio ambiente poderão sofrer sanções penais, civis e administrativas. Civil, multa, administrativa também pode sofrer, por exemplo, um impedimento de listar. E agora, penais, pode ocorrer? Pode, por exemplo, restritivo de direitos e prestação de serviço à comunidade. Então, tem essa situação? Tem, inclusive está previsto na Constituição Federal aí, ok? Artigo 225. Veja, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como bem de uso comum do povo. Então, veja, a regra é que ele é um bem de uso comum do povo. Regra, bem de uso comum do povo. Essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público. Então tem uma imposição ao poder público e também à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. As condutas, atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão aos infratores, pessoas físicas ou jurídicas, sanções penais e administrativas. Aqui não trouxe a civil, mas é possível também, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, ok? Questão correta, portanto. Questão número 2. A Constituição vigente veda a prática de atividades desportivas que envolvam animais, por considerá-las cruéis, sendo irrelevante. Essa é a regra, certo? Certo. Agora vem aqui, ó, a generalização, sendo irrelevante sobre a ótica constitucional que a atividade esteja registrada como patrimônio cultural brasileiro ou regulamentada por lei específica. Isso aqui foi o caso da vaquejada que tinha aí lá, acho que é no Ceará, no estado do Ceará, ok? E aí o Congresso Nacional, ele alterou aí a Constituição, acresceu o parágrafo 7º no artigo 225, trazendo a previsão de que é possível atividades desportivas que envolvam animais quando ocorrer aí atividades registradas como patrimônio culturais brasileiro, não serão consideradas práticas cruéis aí. Então veja, não se consideram cruéis práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais. Então, quando for manifestação cultural, pode tudo aí, segundo a Constituição Federal, aí, de acordo com esse parágrafo que foi inserido aí pelo Congresso, ok? Devendo ser regulamentado por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. Veja, até meio antagônico, né? Um bem-estar de um animal que, mesmo você sofrendo práticas cruéis, mas são manifestações culturais, então não vão ser consideradas cruéis. Então, nesse caso, eu vou assegurar o bem-estar. Tá meio estranho, mas é a Constituição Federal e aí a gente tem que levar para a prova esse dispositivo aí, que ele é bastante cobrado. Questão número 3. A localização de usinas que vierem a operar como reator nuclear deverá ser definida por lei complementar estadual. Não, sempre por lei federal, não há necessidade de ser complementar. Então, as usinas que operem com reator nuclear, falou em nuclear, usina nuclear, reator nuclear, vai ser sempre regido por lei federal, ok? Sem o que não poderão ser instaladas. Questão número 4. A Constituição Federal veda práticas desportivas que utilizem animais, mesmo que elas se deem no âmbito de manifestações culturais. Então, quando se dê em âmbito de manifestações culturais, não vai ser vedada essa prática desportiva que utilize animais aí, ok?
Então, quando forem manifestações culturais que integram o patrimônio cultural brasileiro. Então, como eu falei, questão muito recorrente aí, o artigo 225, parágrafo 7º. Questão 5ª. A floresta amazônica brasileira, assim como a Mata Atlântica, é considerada o quê? Patrimônio nacional, não bem da União. Então, devendo a sua utilização ocorrer na forma da lei, ok? Condições que assegurem a preservação ao meio ambiente, inclusive a preservação do meio ambiente, inclusive no que concerne o uso dos recursos naturais. Isso estaria correto, mas são considerados patrimônio nacional. Quem? Floresta amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, Pantanal Mato Grossense e a zona costeira, ok? Então a sua utilização far-se-á por meio na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso de recursos naturais. Então o restante estaria correto, mas é um patrimônio nacional, não bem da União. Questão 6ª, apesar de a floresta amazônica e a floresta atlântica, a Serra do Mar e o Pantanal Mato Grossense e a zona costeira serem patrimônios nacionais, não se consideram bens públicos imóveis particulares existentes nessas áreas, ok? Ok, se é particular, imóvel particular, não há o que se falar como sendo eles bens públicos. Então, uma coisa é bem público, outra coisa é bem particular. Então, a questão obviamente está correta. Questão 7ª, apesar da floresta amazônica, Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato Grossense e a zona costeira serem, conforme dispõe aí a Constituição Federal, patrimônio nacional, não há determinação constitucional que converta bens públicos os imóveis particulares situados nessas áreas. Correto? Correto. Imóvel particular não vai se converter em bens públicos, então não há realmente essa determinação constitucional. Então não tem previsão na Constituição Federal esse dispositivo. Questão 8ª, considerando que o direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, é vedada a adoção de qualquer prática que submeta os animais à crueldade. A regra seria sim, que não pode ser submetido os animais à crueldade. Aqui, ó, parágrafo 1º do artigo 225, inciso 7º, vai falar que vai proteger a fauna e flora vedadas, então não pode, na forma da lei, práticas que coloquem em risco sua função ecológica e que provoquem extinção de espécies ou, aqui ó, submeta os animais à crueldade. Então essa aqui seria o que é a regra, mas qualquer prática seria que eu desconsiderar que existe exceções, eu estaria generalizando. Nós temos uma lei que é a 11.794 de 2008 que prevê procedimentos para o uso científico de animais. Então, nesse caso aqui, para o uso científico, vai ocorrer algumas práticas aí que são animais que vão ser submetidos à crueldade. Exemplo, vou testar uma vacina, efeito de vacina, então vou estar aplicando várias vacinas num animal aí até ele morrer. Vai testando, vai vendo as reações, vai vendo se vai ter uma cura de um câncer, então vai inserir no animal, nem sei se é esse termo correto, inserir no animal aí um câncer e aí depois vai começar a tentar tratá-lo. Então isso aí é o que é uma submissão, submeter o animal a uma prática cruel, ok? Então, mas não é então qualquer prática, nesse caso aí vai ser assim possível e necessário aí para que ocorram novas descobertas de doenças aí, ok? Então tá errado, porque não é vedado toda e qualquer aí prática que submeta os animais à crueldade. Questão 9. Terras devolutas, em regra, pertencem aos estados. Isso aqui é inferência do examinador, então isso aqui você tem que levar para a prova, ó, juiz federal. Não é uma questão trivial, perfeito?
Então, terras devolutas pertencem aos estados e são consideradas bens dominiais. Então, bens dominiais, o que são? São aqueles que são do patrimônio público, mas não tem uma destinação pública, certo? Então, sem destinação pública específica. Então, aqui, vamos colocar aqui o esqueminha dele aqui, regras para terras devolutas. Então, eu vou ter o que? A regra. E também vou ter a minha exceção. Aqui está dizendo que a regra pertence aos estados e a exceção pertence vai riscar aqui, União. Quando vai pertencer à União? Aqui, ó, quando for em áreas de proteção ambiental. Então, quando for áreas de proteção ambiental. Nesse caso aqui, eles serão localizados em terras devolutas, são bens de uso especial. Veja que agora esse daqui não é mais bens dominiais, porque são áreas ambientais, de proteção ambiental. Então, o uso especial são o que? São os bens destinados a atividades públicas específicas. Então, é esse aqui. Então, bem com atividade pública específica vai ser o que? Chamado bem de uso especial. Só fica aí a situação a essa regra e exceção, porque a Constituição Federal traz aí 5 situações aí que são terras devolutas para a União, e aí de forma residual os demais pertencem aos estados. Então veja, terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações, das construções militares, das vias federais de comunicação, de preservação e de preservação ambiental. Então aqui são 5 as situações, ok? E o restante, ele vai dizer que inclui-se entre os bens do Estado terras devolutas que não estejam aí compreendidas entre as da União. Então aqui ele vai dizer que isso daqui é a regra, ok? Então o examinador ele não vai mudar de opinião, e aqui são o que? A exceção. Então isso que você tem que levar para a sua prova. Dificílimo cair aí, mas caso caia aí, tem aí a possibilidade de acerto. Questão 10. A expressão bem de uso comum do povo, contida no artigo 225 da Constituição Federal, majoritariamente os juristas brasileiros posicionam-se de forma a dar à expressão a interpretação tradicional de que o meio ambiente é um bem estatal sujeito à disponibilidade pela pessoa de direito público. Não. O bem estatal aí, quando se fala bem de uso comum do povo, bem de uso comum são indisponíveis. Que são os bens indisponíveis? Aqueles que não podem ser livremente, por exemplo, negociados, ok? Então, eles são indisponíveis, então por isso a questão está incorreta. Beleza, povo? E
E assim nós terminamos aí a nossa bateria de exercício primeira. Um abraço.